Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Mais uma vez aqui, professor Luciano Valadares, para falar com vocês sobre a administração da produção e operações. Hoje a gente vai estar fechando o tópico sobre planejamento e controle da capacidade, é a aula 3. Então hoje a gente fecha o assunto, né? Um assunto muito interessante, muito bacana da gente estar acompanhando. Bom, e hoje nós vamos falar sobre as políticas alternativas de capacidade. Então vamos usar elas aí para a gente já começar a ter uma ideia. O que a gente pode usar de alternativa para capacidade, né? Para a gente ter mais capacidade dentro da nossa indústria, principalmente. Então, devido a uma compreensão da demanda e da capacidade, deve-se considerar os números alternativos de responder a flutuações, os métodos, números, métodos alternativos de responder às flutuações na demanda, seja para cima ou para baixo. Temos aí as opções puras disponíveis para lidar com essas variações. Então, opções como está dito, puras. Podemos ignorar as flutuações e manter os níveis das atividades constantes, política de capacidade constante, eu não quero nem saber o que está acontecendo, eu continuo produzindo. Ajustar a capacidade para refletir as flutuações da demanda, ou seja, acompanhar a demanda desceu, eu produzo menos, aumentou, eu produzo mais. E eu posso ainda, aí, dentro das minhas opções puras, tentar mudar a demanda para ajustá-la à disponibilidade da capacidade, gestão da demanda, o que torna um pouco até mais comum da gente entender essa gestão da demanda. Mas vamos falar de cada uma delas então? Primeiro, políticas de capacidade constante. Então a capacidade de processamento é estabelecida em um nível durante todo o período de planejamento, sem considerar as flutuações da previsão de demanda. Como é que isso acontece? Dessa forma que está aí, ó. Deixa eu pegar o meu apontador laser digital aqui. Então nós temos aqui as políticas de capacidade constante que usam formação de estoques por antecipação para atender a demanda futura. Então o que a gente pode estar olhando aqui? Ó, produtos de alumínio. Você vê que a produção está constante, com essa linha pontilhada o tempo todo. E você vê que a demanda é essa escadinha que está acontecendo aqui. Então, em determinado momento, se produz fazendo certo estoque e continua a produzir quando a demanda aumenta, mas o estoque está aqui atrás. Né? A gente tem aqui uma fábrica de malhas de lã, mesma coisa, né? Só que ela já veio aqui de uma perda, né? de estar usando estoque, depois ela começa a produzir para estoque e aí depois ela aumenta. Professor, mas isso não tinha que ser o contrário não, porque estou vendo ali janeiro, fevereiro, é junho, julho que é frio, que tecnicamente teria que usar, mas isso aqui é Estados Unidos, a nossa literatura, a grande maioria da literatura veio de lá. Então lá é o contrário do que ocorre aqui no Brasil, por isso que acontece. A gente tem outro aí que faz capacidade constante, bem brasileiro, que é a questão do chocolate, da Páscoa. Então se começa a produzir a Páscoa, quando acaba hoje, começa a produzir a Páscoa do ano que vem. E vai fazendo o quê? Produção constante, gerando estoque, para ser usado de uma vez só lá na Páscoa, onde ocorre a maior venda. Então, às vezes, é necessário que você tenha política de capacidade constante. Bom, tem mais uma aqui ainda, ó. Política de capacidade constante com subutilização de capacidade. Essa aqui é menos usual, por assim dizer. Você imagina, você está produzindo constantemente e não está vendendo, só gerando estoque. Né? Não tem muito sentido, né? Aqui na frente também. Você só vai produzir para estoque se você tiver intenção de usar esse estoque lá na frente, né? Mas pode acontecer também, tá? Paciência. Temos uma outra aí, ó. Política de acompanhamento da demanda. Então, o contrário da política de capacidade constante é aqui. Tenta ajustar a capacidade bem próxima dos níveis variáveis de demanda prevista. E aí a gente tem aí, ó, o que acontece? A demanda, à medida que ela vem subindo, a gente gera capacidade. Aí quando a demanda encosta de novo, aumenta a capacidade. Quando a demanda encosta, aumenta a capacidade. E por assim vai. E lá do outro lado, você está, nesse caso aqui, acompanhou um pouco, depois aqui já sobrou, e aí você vem e desce mais também, acompanhando o tempo todo o que está acontecendo com a demanda, ou seja, eu produzo de acordo com o que a demanda vai se mostrando para mim. Né? E aí, a gente tem que olhar
os métodos para ajustar essa capacidade. O outro lá, eu até estou reparando agora que eu não coloquei, mas a gente estava falando de mudar a demanda muitas vezes. Como é que você muda a demanda? Através do preço. Se a demanda aumentou muito, o preço aumenta, você segura a demanda. Se a demanda baixou, você reduz o preço e a demanda sobe. Então, muitas empresas utilizam desse método aí, tá? Agora, então, falando sobre os métodos para ajustar a capacidade, a abordagem de acompanhamento da demanda exige que a capacidade seja ajustada de algumas formas. Existem diferentes métodos para conseguir isso, embora todos sejam viáveis para todos os tipos de produção. Quais métodos são esses, então? Primeiro, horas extras e tempo ocioso. Então, com frequência, o método mais rápido e conveniente para ajustar a capacidade dá-se variando o número de horas produtivas trabalhadas pelo pessoal de produção, né? Então, se o pessoal fica muito ocioso, eu dispenso alguns. Quando precisa, eu vou lá e faço e deixo fazer horas extras. O outro método é variar o tamanho da força de trabalho. Se a capacidade for fortemente dependente do tamanho da força de trabalho, uma forma de ajustá-la é compensar o número de pessoas. Isso é feito contratando pessoal extra durante o período de alta demanda e dispensando após a demanda, que a demanda diminui, como acontece no Natal, já é uma tradição aí no mercado de trabalho brasileiro. Usar pessoal em tempo parcial, né? As nossas leis trabalhistas aí no Brasil permitiu que você desse essa flexibilizada justamente para melhorar isso aí para os empresários. Então, uma variação da estratégia anterior é recrutar pessoal em tempo parcial, isto é, para trabalhar menos do que um dia normal, ou às vezes menos com a semana, né? Então tem gente que vai lá trabalhar 2, 3 horas, ou trabalha 2 dias só por semana para aquela determinada empresa, possibilitando que ele possa trabalhar para outras organizações também. Subcontratação. Em períodos de alta demanda, uma operação pode comprar capacidade de outras organizações. Eu tenho um pessoal que nessa época que eu não tenho muito o que eles fazerem. Eu estou aqui à toa, braço cruzado, mas tem uma outra indústria ali que basicamente faz produtos diferentes, mas com a mesma tecnologia, e o produto deles é totalmente o contrário do meu, a sazonalidade. Eu tenho a minha equipe aqui, o cara vem e faz o quê? Contrata a minha equipe, ou seja, ele me paga, eu pago a minha equipe vai, ou trabalha dentro da minha capacidade mesmo, ou vai na capacidade de trabalhar, e depois, quando se alterna isso, a minha equipe volta para mim, às vezes eu posso ficar contratando a parte da equipe deles. Todo mundo se ajuda e ninguém fica sem emprego, que é o mais importante, tá? Isso pode permitir à organização atender a sua própria demanda, sem custos extras de investimento em capacidade, que não será necessária depois que o pico de demanda tiver passado. E ainda você não leva um monte de passivo aí trabalhista, né? Porque afinal de contas você está contratando uma empresa para trabalhar para você e não as pessoas vêm junto, né? Bom, gerenciar uma demanda, então, vai implicar em uma demanda estável e uniforme que pode permitir que uma organização reduza custos e melhore serviço. A capacidade pode ser mais bem utilizada e o lucro potencial pode ser melhorado. Óbvio, né? Você conhece, está tudo certinho, redondinho. O objetivo é transferir a demanda dos períodos de pico para os períodos tranquilos. E isso é um desafio. Um método de administrar demanda é mudá-la. Então, quais os métodos que a gente pode usar para mudar? Então, alterar a demanda. O mecanismo mais óbvio para mudar a demanda é o preço, como eu já adiantei para vocês lá atrás. Então, quando você aumenta o preço, você reduz a demanda, porque a pessoa nem todo mundo vai ter poder aquisitivo para aquilo, e vice-versa. Embora seja provavelmente a abordagem mais amplamente aplicada na gestão da demanda, é menos comum para produtos do que para os serviços. Então, assim, serviço realmente se altera muito rápido. Produto não, né? Porque produto tem todo um engajamento. Você não pode ficar aumentando o produto e diminuindo. Até porque, se aumentar demais, as pessoas deixam e compram outro produto, e aí às vezes não volta para o seu mais. Se abaixar demais, o pessoal vai desconfiar da qualidade do produto, e aí vai comprar do concorrente um pouquinho mais caro, também não vai voltar no seu. Então, produtos é um pouquinho mais complicado, mas serviço acontece o tempo todo. Produtos e serviços alternativos. A organização pode desenvolver novos produtos que podem ser produzidos nos processos existentes, mas que têm padrões de demandas diferentes ao longo do tempo. Ou seja, eu vou produzindo
mas quando esse aqui está em baixa, aquele outro produto está em alta, quando esse está em baixo, o outro está em alta, então eu mantenho uma produção constante, utilização constante da minha equipe, da minha planta para isso. Mas a gente também tem então as políticas mistas. Então, ó, cada uma das 3 políticas puras somente é aplicada quando suas vantagens compensam fortemente as suas desvantagens. Na maioria dos gerentes de produção é exigido que reduzam simultaneamente os custos e os estoques, minimizem os investimentos em capital e ainda proporcionem uma abordagem ágil e orientada para o cliente em todos os momentos. Simples, né? Fácil demais. Por essa razão, a maioria das organizações escolhe a abordagem mista das 3 abordagens. Então você vê aqui, ó, a legenda está dizendo aqui, né, na fábrica de malhas, você tem o pedido que deve ser adiantado, aqui de escuro, a nova posição do período, você tem o excedente de capacidade e você tem capacidade ao longo do ano. Então isso tudo vai flutuando de forma que você possa atender durante o ano todo a demanda que você tiver. É complicado? Muito complicado. Mas quando você faz isso 1, 2, 3, daqui a pouco você se descobre 15 anos fazendo isso, não é tão mais complicado assim. Porque aí você passa a conhecer o seu cliente. Gestão do rendimento, então. Em um conjunto de métodos, alguns dos quais já abordamos, que podem ser usados para assegurar que uma operação maximize seu potencial para gerar lucros. Então, que utilização é essa? Quando a capacidade é relativamente fixa, quando o mercado pode ser segmentado de forma bastante clara, quando o serviço não pode ser estocado de nenhuma forma, quando os serviços são vendidos antecipadamente e quando o custo marginal de realização de uma venda é relativamente baixo. Então esses métodos aí, né, eles podem assegurar que a operação maximize o seu potencial, né, usando tudo isso aí, né, que ela pode. Lembre-se que para uma produção, ela tem que usar sua efetividade quase o máximo possível, 100%, para que ela possa ser o mais rentável possível. Esse é o limite de rentabilidade dela muitas vezes. Escolha de uma abordagem de planejamento e controle da capacidade. Antes que uma operação possa decidir qual das políticas de capacidade adotar, deve estar consciente das consequências da adoção de cada política em seu próprio conjunto de circunstâncias. Métodos de avaliação da capacidade, então. Então a gente tem as representações acumulativas. Para qualquer política de capacidade atender a demanda à medida que ela ocorre, a linha de produção acumulada deve estar sempre acima da linha de demanda acumulada. Isso torna fácil a tarefa de julgar a adequabilidade de uma política simplesmente olhando para a sua representação acumulada. Olha a cara dela aqui como é. Então você tem aqui o nível de capacidade, você tem as demandas mensais, e aí você tem tudo que pode ser acumulado aqui, esse cinza mais clarinho, por assim dizer, né, que é a demanda acumulada. Então ele fala ali, né, qualquer política de capacidade de atender a demanda, à medida que ela ocorre na linha de produção acumulada, a linha de produção acumulada deve estar sempre acima da linha de demanda acumulada. Temos ainda teoria de filas. É um ramo da probabilidade que estuda a formação de filas através de análises matemáticas precisas e propriedades mensuráveis de filas. Ela provê modelos para demonstrar previamente o comportamento de um sistema que ofereça serviços cuja demanda cresça aleatoriamente, tornando possível dimensioná-la de forma a satisfazer os clientes e ser viável economicamente para o provedor de serviço, evitando desperdícios e gargalos. Então a gente tem aqui, né, a distribuição dos tempos de chegada, então a gente tem a fila de clientes e a gente tem a distribuição dos tempos de processamento, atendentes em paralelo. Então você tem cada cliente indo para uma fila, por mais que eles façam fila, você tem uma possibilidade de esperarem o mínimo possível para serem atendidos. E aí a gente fala da dinâmica do planejamento e controle da capacidade. Então, na prática, a gestão de capacidade é um processo muito mais dinâmico que envolve controlar e reagir à demanda real e à capacidade real à medida que elas ocorrem.
Então tem uma figura aí para mostrar para vocês também, né? A gente tem, ó, período T1, né? T-1. Então eu tenho aqui, ó, nível de capacidade, saídas, demanda e capacidade atual, custo de receita de capital, de giro, satisfação do cliente, etc. Escassez de filas do estoque, aí eu tenho o período T, estimada da capacidade atual, previsões atualizadas, decisão, quanta capacidade no próximo período nós vamos precisar. Nível de capacidade. Quais saídas que eu vou tirar daqui? Demanda de capacidade atual, custo, receita, capital de giro, satisfação do cliente, etc. E aí eu tenho as escassez das filas de estoque. Período T+1, estimativas da capacidade atual, previsões atualizadas. Quanta capacidade vai ser necessária no próximo período? E assim sucessivamente. Então, as empresas, elas estão o tempo todo olhando o seu mercado e esse crescimento que o mercado vai tendo, né? Então, geralmente para as maiores empresas, todo mês de agosto, julho, aí se começa a se pensar no que vai ser o ano que vem. Você vê, meio ano antes, começa a se pensar com base na estimativa do crescimento que está tendo e tudo, para estimar se vai precisar de mais mão de obra, se vai precisar de mais galpões, se vai precisar de mais linhas de produção, se vai precisar de mais materiais, se vai precisar de mais vendedores. Isso tudo representa a capacidade da firma como um todo. Matriz de perspectiva. Eu tive uma aula uma vez e o professor deu uma perspectiva, né? Só nessa hora que eu puxava o R. Uma das principais influências para o gerente de produção, quando estão tomando decisões de capacidade, período a período, é a sua confiança na coincidência da demanda futura com a capacidade futura. Ou bênção, quando tudo acontece bonitinho. Então ele gera uma perspectiva, demanda prevista sobre capacidade prevista. E aí, essa aqui é a matriz de perspectiva. Então aqui, ó, você tem perspectiva de curto prazo e perspectiva de longo prazo. E aí você tem boa perspectiva, que tem que ser menor que 1, ou seja, essa demanda prevista sobre a capacidade tem que ser menor que 1, normal é que dê 1, e a perspectiva ruim é quando dá menos que 1. Né? Você teve uma demanda prevista menor que a capacidade prevista. E curto prazo a mesma coisa, ruim, normal, perspectiva. Então, quando a perspectiva de curto prazo foi ruim e a perspectiva de longo prazo também foi ruim, você tem o pessoal demitido. Poxa, professor, como é que é isso? Não, é demitido. Por quê? Porque não vingou, não deu certo, sobrou gente. Quando você tem uma perspectiva normal, né, uma perspectiva de curto prazo normal e a de longo prazo foi ruim, estadia qualquer ação. Espera, porque no curto prazo você ainda não está com a faca no pescoço, né? Agora, quando você tem uma de curto prazo muito boa e a de longo prazo foi ruim, você vai fazer o quê? Horas extras e contratar pessoal temporário, porque eu sei no curto prazo, eu não sei no longo prazo o que vai acontecer. Agora, eu tenho aqui perspectiva ruim no curto prazo e normal no longo prazo. Curto prazo, tempo ocioso, né? Mas não gera demissão, ó, já é bacana. Perspectiva normal em ambos os casos, mantém-se, acertou, parabéns para você, suas previsões foram ótimas. Agora, perspectiva de curto prazo boa e normal no longo prazo, horas extras, contratar pessoal temporário também, porque a longo prazo você não sabe se vai precisar desse pessoal. Agora, longo prazo é boa e a de curto prazo é ruim. Reduzir para estoques, curto prazo, né? Porque a longo prazo é muito boa, foi momentaneamente ruim, então vou estocar. Agora, curto prazo está boa e a de longo prazo está ótima, né? Muito boa. Contratar e produzir para estoque, iniciar o recrutamento. Ou seja, começar a contratar, porque a perspectiva de longo prazo está muito boa, tem que começar a contratar agora. Não dá para contratar lá em cima da hora, porque às vezes eu tenho que treinar o pessoal. Agora, quando as duas são boas, contrata, gente. Contrata porque a empresa está crescendo, está bacana, está sobrando dinheiro, é a hora da gente contratar mesmo. Quem dera as empresas todas ficassem aqui onde está o pontinho vermelho, ó. Pleno emprego, todo mundo trabalhando no que gostaria de estar trabalhando e por aí vai. Meus queridos, finalizamos aqui então planejamento e controle de capacidade. Foram 3 aulas. Se por um acaso você está vendo essa aula, dê uma olhada que tem mais 2 antes, tá? Que você não viu. É importante que você veja, embora, né, eu separei bem aqui, mas é importante que você veja para você pegar a linha de raciocínio total.
Espero que você tenha gostado. Dá o like aí se gostou. Se não gostou, deixa o seu comentário. Dá dislike não, deixa o comentário. Se inscreva no canal, tá? Ative o sininho. Fale com seus amigos. Olha, é aberto. Fale com seus amigos. Ó, dá uma olhada lá. Tem umas aulas lá do professor Luciano. Às vezes pode ser bacana. Às vezes pode ajudar ele a passar num concurso, quem sabe, ou você mesmo, né? Ou ele resolver um problema dentro da empresa dele. Esse canal é para ajudar. Se está te ajudando, eu já estou muito satisfeito. E fica aqui então o meu abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!